Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Em um passado remoto, quando Valíria era a senhora do mundo e governava seu império com um punho de aço, uma classe dentro da sociedade valiriana, brutalmente explorada e maltratada, vivia em um perpétuo estado de penúria. Estou me referindo, naturalmente, aos escravos da Cidade Franca e do Império, a espinha dorsal da economia valiriana e a base de sua estrutura social. Os escravos eram brutalizados, pois dizia-se que, no grande império de outrora, a carne humana era barata e abundante, dada a quantidade de guerras de conquista e expansão em que Valíria estava envolvida, que rendiam aos senhores de dragões um fluxo constante e abundante de cativos das civilizações derrotadas, usados em todos os tipos de trabalhos e para satisfazer a todos os tipos de propósitos, por mais doentios ou sádicos que pudessem ser. A preocupação com a segurança ou com o bem-estar dessa classe de pessoas passava longe das mentes dos algozes valirianos, e por isso, mortes de escravizados, em especial no duro e perigoso trabalho nas minas e metais preciosos sob as 14 chamas, eram uma ocorrência diária e frequente. Diante desse cenário aterrador, não é de se admirar que os escravos estivessem dispostos a fazer qualquer tipo de negócio para tentar conseguir sua libertação, seja na forma de uma fuga ousada ou do sacrifício final, pois não existiam senhores no túmulo. Nesse sentido, em um determinado ponto no tempo, uma frota de navios zarpou da costa da Península Valiriana em direção a uma nova colônia que fora fundada no continente ainda por desbravar de Sothorios. Mas eles jamais atingiram seu destino, pois no meio da rota, um grupo de escravos se sublevou, tomando o controle das embarcações, e desviou completamente o caminho dos navios, rumando não para sul, mas sim para oeste e depois para norte, atingindo as águas do Mar Estreito e fugindo a todo pano, pois os escravos, com razão, temiam que logo sua vitória e sua tomada das naus fossem conhecidas pelos valirianos, e que em resposta eles enviassem seus dragões para persegui-los e queimá-los vivos. O pavor dessa perspectiva era tamanho que creio que os escravos só podiam pensar em viajar o mais rápido e o mais longe possível, e nesse sentido, um grupo de escravas oriundas das planícies de Jogosnai, no distante Oriente, que haviam sido em sua terra natal sacerdotisas da lua, predisseram que o abrigo de que eles tanto necessitavam seria encontrado ainda mais a norte, na confluência do Mar Estreito e do Mar Tremente. Os escravos navegaram até lá, e o que encontraram foi uma gigantesca lagoa, escondida de olhares indiscretos por uma muralha de colinas pedregosas que se erguiam das águas do mar, cobertas de árvores coníferas, e sob uma constante neblina que a tudo cobria, o que ajudaria ainda mais a ocultá-la, mesmo de olhares que viessem de cima, como por exemplo dos senhores dos dragões voando pelos céus. Lá, os escravos pela primeira vez em anos foram capazes de encontrar alguma paz e descanso, e por isso erigiram ali seus novos lares e suas novas vidas, e a cidade que resultaria a partir deste pequeno povoamento inicial ficaria conhecida como Bravos, a única dentre todas as futuras cidades livres a não ter sido iniciada como uma ocupação colonial valiriana, mas sim por pessoas que, pelo contrário, fugiam do horror imposto a elas por Valíria. Os escravos haviam arriscado tudo em troca da chance de se verem livres de seus grilhões, e por isso, desde o início de sua nova cidade, fizeram um juramento, que depois seria convertido em um código legal, determinando que a escravidão jamais teria lugar em Bravos. E esse juramento está até hoje gravado nas pedras da grande ponte que passa por sobre o longo canal, a principal via aquática da cidade, e é conhecido nos dias atuais como a Primeira Lei de Bravos, a mais importante norma desta cidade que se auto-intitularia como bastião da causa anti-escravagista no mundo conhecido. Os escravos que fundaram a cidade, naturalmente, não tinham posses pessoais, pois não eram pagos, mas alguns dos cativos fugitivos haviam conseguido subtrair alguns valores de seus algozes e os trouxeram consigo quando vieram em fuga.
Para protegê-los no caso de algum ataque por parte de Valíria, esses cativos os esconderam em uma antiga mina de ferro exaurida que existia por debaixo das ilhas da lagoa, o que aliás indica que a região onde Bravos seria erguida já havia sido ocupada por humanos anteriormente, e esse costume só se intensificou conforme a cidade crescia e, por consequência, a riqueza de seu povo também crescia. Os mais ricos entre os cidadãos livres dessa cidade, que estocavam seu ouro e sua prata nessas câmaras, começaram a emprestar dinheiro a juros, e esse movimento está na gênese da criação da maior e mais famosa instituição financeira do mundo conhecido, o Banco de Ferro, cuja história contei a fundo neste vídeo do canal, que você poderá assistir clicando no cartão acima ou através do link na descrição. Outra instituição que se tornaria muito ligada a Bravos no imaginário dos estrangeiros é a Casa do Preto e Branco, templo consagrado aos diversos deuses da morte e do oculto através do mundo, que serviria como a sede da Irmandade dos Homens Sem Rosto, que também parecem ter se originado entre os escravos da Península Valiriana, embora se diga que eles precedem em muito a fundação da cidade de Bravos. Também contei a fundo a história da instituição e do templo que a abriga em 2 vídeos do canal, que também estarão disponíveis no card acima ou nos links abaixo. A exata data de fundação da cidade de Bravos é incerta e sabe-se apenas que, por pelo menos um século após este evento, sua existência foi mantida como um segredo de forma proposital, pois os Bravosi temiam profundamente a ira dos Senhores de Dragões caso sua localização fosse descoberta. De acordo com o estudioso Westerosi Mestre Yandel, autor do livro O Mundo de Gelo e Fogo, coube a um dos primeiros senhores do mar de Bravos, o título atribuído ao líder da cidade, de nome Utheros Alim, ordenar que navios fossem enviados para todos os cantos do mundo conhecido, durante o aniversário de 111 anos da fundação da cidade, para levar para as outras civilizações a notícia da existência de Bravos, no que ficaria conhecido posteriormente como o Desmascaramento de Uthero, um evento celebrado até os dias atuais pelos Bravosi. Apesar de sua existência ter passado a ser conhecida desde então, sua localização continuou sendo secreta durante vários séculos depois disso, pois os Bravosi ainda temiam e não confiavam nos valirianos, e embora os senhores dos ex-escravos fugidos tenham sido compensados financeiramente pelos seus navios perdidos, os Bravosi se negaram terminantemente a compensá-los também pelos escravos em si, pois eles não reconheciam a validade jurídica dessa instituição perversa. Em algum momento não estabelecido no tempo, um senhor do mar de Bravos cujo nome a história não registra, enviou uma frota de guerra para combater os outrora poderosos e orgulhosos homens do reino de Sarnor, e coube a essa frota Bravosi a dúbia glória de enviar ao fundo das águas a última grande frota de combate reunida pelos Sarnori, antes do colapso quase total de sua civilização. Registra a história também que Harrenhal, das Ilhas de Ferro, visitou Bravos certa vez, antes de vir a suceder o pai como rei de suas terras. Durante o século de sangue que se seguiu à condenação de Valíria, evento cataclísmico que sem dúvida encheu de júbilo os corações dos Bravosi, Volante se lançou em uma guerra de conquista para reerguer o antigo império, como sua nova senhora, e o Senhor do Mar, que não tinha nenhum motivo para desejar o reestabelecimento de um novo império valiriano, enviou uma frota de 100 navios de guerra para combater em apoio aos licenos, e eventualmente, essa força combinada derrotou os Volantinos e os enviou de volta para sua cidade. Durante a conquista de Aegon em Westeros, um conjunto de 12 navios de guerra Bravosi auxiliaram a frota do Reino das Montanhas e do Vale na luta contra a pequena frota Targaryen, mas para o azar dos Bravosi, uma das esposas do conquistador, a rainha Visenya, interveio na luta, montada sobre sua dragão Vhagar, e a frota combinada foi incendiada. Os navios de Bravos também estiveram envolvidos na rebelião do Reino das Irmãs, transportando uma hoste nortenha liderada por Sir Warwick Manderly até as ilhas. Diante da visão dessa formidável frota, a rainha das irmãs, Marla Sunderland, capitulou, e as irmãs foram incorporadas ao novo reino Targaryen sob a jurisdição do Vale de Arryn. No ano 48 após a conquista, um dos líderes dos pobres irmãos durante seu levante contra o Corel Maegor I, Septão Moon, faleceu de forma misteriosa, e muitos no reino especularam que aquilo talvez tivesse sido um feito de um dos homens sem rosto de Bravos. No ano seguinte, realizou-se o grandioso casamento dourado na corte, e o Senhor do Mar de Bravos enviou seu filho como um dignatário estrangeiro para acompanhar a cerimônia. Já em 50, foi uma vez de um Westerosi, por assim dizer, ir até Bravos, quando Rhaegodras, que era o mestre da moeda da corte, emprestou uma vultosa soma de diversas instituições financeiras, e o Banco de Ferro de Bravos era a mais importante delas.
Além disso, um grupo de pantomimeiros profissionais oriundos da Cidade Livre deleitaram a rainha Alysanne de tal maneira que ela os trouxe para a capital, para entreterem a corte do rei Jaehaerys I. O ano 54 foi crucial para a relação entre Braavos e Westeros, pois foi o ano em que a aventureira ocidental Elissa Farman desembarcou na Cidade Livre, em fuga, tentando escapar aos perseguidores enviados pelo rei. Ela tinha em sua posse 3 ovos de dragão que havia secretamente subtraído em Pedra do Dragão, o que era, aliás, o motivo de estar sendo perseguida. E para se ver livre e para ganhar uma grande soma em dinheiro que financiasse a construção de seu novo navio, ela os vendeu ao Senhor do Mar, em segredo, por uma soma jamais revelada, mas presumivelmente bastante vultosa, que pagou a construção de seu caçador do Sol. No ano seguinte, quando o navio já estava concluído, o Senhor do Mar convocou Elissa ao seu palácio novamente, e a advertiu para que partisse sem demora, antes que acabasse causando uma nova querela entre os Braavosi e os Valyrianos, na forma de seus descendentes Targaryen. Em 56, o rei Jaehaerys inquiriu um enviado do Banco de Ferro de Braavos a respeito se eles haviam ou não financiado a construção do navio em que Elissa havia escapado para o Oriente, ou se tinham conhecimento do paradeiro dos ovos de dragão roubados, mas o enviado negou que soubesse de qualquer coisa, embora não se saiba se ele não soubesse das informações de fato, ou se havia simplesmente sido orientado a ficar de bico fechado. Em 57, Septão Barth, um dos conselheiros mais próximos ao rei, foi enviado em pessoa para a Cidade Livre, onde se encontrou com o Senhor do Mar, para inquiri-lo cara a cara sobre os ovos. O líder Braavosi negou que os tivesse em seu poder, e pareceu não preocupado, mas sim divertido com a ameaça velada de Jaehaerys de que, se ele estivesse envolvido de algum modo com o roubo, ele poderia ter que se ver em breve com seus dragões. Ele respondeu a isso com sua própria ameaça, sugerindo contratar os Homens Sem Rosto para assassinar sorrateiramente um pequeno grupo escolhido no seio da corte Westerosi, e diante desse impasse, o Senhor do Mar propôs a Barth um acordo que o religioso acabou por aceitar. Afirmando que, até que eclodissem, os ovos de dragão eram, de qualquer forma, apenas pedras bonitas, o líder Braavosi se comprometeu a convencer os homens do Banco de Ferro a perdoarem as grandes dívidas da coroa Westerosi com sua instituição, como uma espécie de prêmio de consolação para Jaehaerys, e de acordo com o registro de Arquimestre Gilden, Jaehaerys, ao saber do acordo firmado, deu seu consentimento, com uma única condição. Ele apenas valeria enquanto os ovos, onde quer que estivessem, permanecessem sem chocar. Outro personagem Westerosi famoso que por aqui passou foi Lord Corlys Velaryon, antes de assumir o poder em sua casa, quando era apenas um cavaleiro e marinheiro. Ele navegou até Braavos em seu navio Lobo de Gelo, em seu caminho para a Atalaia a leste do mar, do Rolar, Lorath e Iben, através do traiçoeiro e frio Mar Tremente. Anos depois, já durante o reinado de Viserys I, o sucessor de Jaehaerys, Lady Lina Velaryon, a filha de Lord Corlys, foi envolvida em um noivado com um filho do Senhor do Mar. O líder Braavosi morreu antes que o casamento pudesse acontecer, contudo, e seu filho acabou por se mostrar como um fraco tolo que gastava toda a fortuna do falecido pai e permanecia sempre em deriva marca. Diante desse quadro lamentável, Lord Corlys postergava o casamento tanto quanto podia, pois ao mesmo tempo em que não queria ver sua filha unida àquele idiota, não desejava também ofender a mais poderosa das Cidades Livres ao romper um compromisso com o filho do falecido Senhor do Mar. Por isso, eles permaneceram noivos durante uma década, até que o príncipe Daemon Targaryen conversou privadamente com Lord Corlys, e ambos planejaram um esquema para que Daemon desafiasse o filho do Senhor do Mar para um combate singular, no qual o rapaz foi morto, permitindo a Daemon desposar Lina em 115 após a conquista. Durante a Dança dos Dragões, a Grande Guerra Civil nos Sete Reinos, Sir Tyrion Lannister, o mestre da moeda da facção verde, dividiu o tesouro real de então em 4 partes distintas, e uma dessas partes foi confiada ao Banco de Ferro e enviada a Braavos, para que ficasse longe do alcance dos negros. Mais tarde, Lady Jane Arryn, uma apoiadora dos negros, contratou uma frota de Braavos para transportar seu exército desde Vila Gaivota até Porto Real, ajudando no esforço de tomá-la para o filho de Rhaenyra, que viria a ser conhecido como Aegon III. Enviados Braavosi também estiveram presentes tanto à coroação de Aegon quanto à cerimônia de seu casamento com a filha sobrevivente de seu tio, Rhaenyra Targaryen.
Anos mais tarde, quando a triarquia das cidades colapsou e a Guerra das Filhas teve início, Braavos, sentindo a ameaça latente ao seu poder em Essos, se uniu em uma aliança com Pentos e Lorath para combater as cidades belicosas de Myr, Lys e Tarrosh. E mesmo sofrendo pesadas baixas durante o surto de febre de inverno do ano 133, a aliança Braavosi foi bem sucedida, ainda que Lorath tenha eventualmente abandonado o acordo. Em tempo, mercenários Pentoshi controlavam boa parte das terras disputadas, enquanto as galés Braavosi controlavam as águas do Mar Estreito. De fato, o poder naval Braavosi nessa época era tão vasto que Sir Germund Peake, que fora enviado para assegurar o controle dos degraus para Westeros, se deteve e deu meia volta ao saber que o Senhor do Mar havia se aliado ao Arconte de Tarrosh e a Hakalyu Rindun, o capitão Tiroshi, para dominar conjuntamente a região, pois ninguém iria de boa vontade combater a frota de guerra de Braavos sem boas razões. Contudo, existia um homem em Westeros que era ousado o suficiente para tentar. Lord Allen Velaryon, que se adiantou enquanto Germund aguardava por novas instruções, navegando com a frota de sua casa em direção ao sul e surpreendendo os navios Braavosi nas águas em torno dos degraus, infligindo-lhes aquela que provavelmente foi sua maior derrota no mar. De fato, foi o afundamento do Grande Desafio, o orgulho da frota do Senhor do Mar, o evento que rendeu a Lord Allen a alcunha pela qual ele seria conhecido pela posteridade, o Punho de Carvalho, dado o grande poder de abarroamento de sua frota, tal qual o punho de um gigante, feito em madeira e tecido. Lord Allen retornou à corte como herói, embora a mão do rei de então tenha ficado furiosa por ele ter agido sem ordens expressas. Com essa escaramuça, era necessária uma ação pacificadora antes que as tensões entre Braavos e Westeros escalassem para uma guerra aberta, e por isso, Lord Manfred Mutton liderou uma missão diplomática para a Cidade Livre, para apaziguar os ânimos e para devolver ao zoológico do Senhor do Mar um de seus elefantes. Depois de apresentar ao enviado Westerosi o formidável porto da cidade, o Senhor do Mar concordou em dissolver sua aliança com Tarrosh, em troca de uma vultosa indenização pelas perdas da cidade. Enquanto isso, alguns outros membros da comitiva de Westeros também estiveram envolvidos em suas próprias peripécias em Braavos, e até mesmo Cogumelo teria, supostamente, sido convidado pelo Senhor do Mar para permanecer em sua corte, mas teria recusado. Tempos depois, após o fim da Guerra das Filhas e a ascensão de Lys como uma grande potência, na chamada Primavera Licena, Braavos perdeu muito de seu brilho em face da Cidade Livre mais ao sul, e por isso, conjectura-se que as súbitas mortes de dois dos líderes maiores da grande família Rhogar, a mais poderosa de Lys à época, Lysandro e Dracenco, teriam sido obra dos Homens Sem Rosto, embora não se saiba se teriam sido contratados pelos próprios Braavosi ou por rivais políticos dos Rhogar, com medo de sua crescente influência. Outro membro da família, Moredo Rhogar, se exilou de Lys, e depois de uma estada no Vale de Arryn, veio a Braavos, onde tomou algum ouro junto ao Banco de Ferro para contratar mercenários em Tarrosh, para se vingar de seus inimigos em Lys. Nos últimos 2 séculos, Braavos lutou nada menos do que 6 guerras contra a vizinha Pentos, motivadas tanto pela problemática questão da escravidão, sempre um tópico sensível para os Braavosi, quanto pelo domínio das terras existentes entre as duas cidades. Quando a princesa Westerosi Nerys quase faleceu em trabalho de parto, seu marido, o príncipe Aegon, o herdeiro à coroa de Westeros, foi enviado a Braavos em uma missão diplomática. Ali, ele conheceu Belegere Otherys, a filha de um filho do Senhor do Mar com uma princesa Ilhéu do Verão, e começou com ela uma relação informal que duraria uma década e geraria 3 filhos, uma das quais, Belenora, se tornaria a primeira das famosas cortesãs da cidade com esse nome, o que significa que sua linhagem, conhecida como as Pérolas Negras de Braavos, devido ao apelido de Belegere, tinha sangue Targaryen correndo em suas veias. As guerras entre Braavos e Pentos se estenderam por anos, com Braavos vencendo 4 das 6, e na última, terminada em 209 após a conquista, quando Nevio Naratis, que era então o príncipe de Pentos, convenceu os magistres da cidade a acenar com a paz para os Braavosi após uma rara vitória Pentoshi em batalha, pois ele sabia bem que apesar dela, a tendência é que Pentos fosse derrotada novamente no fim. Nos termos do acordo de paz, Braavos obrigou Pentos a fazer diversas concessões, com destaque para a proibição do tráfico e da manutenção de escravos dentro de seus domínios, o que era algo duro para a economia Pentoshi, intimamente ligada a esse comércio, e era uma má notícia principalmente para os próprios magistres, muitos deles traficantes de escravos.
Durante o reinado de Daeron II, as intensas negociações com o Banco de Ferro continuaram, e Sir Michael Manwoody, um cavaleiro dornês, foi enviado com frequência à Cidade Livre para protagonizar tais negociações em nome do rei. De fato, os negócios entre a coroa Westerosi e o banco atingiram o ápice durante o reinado de Aerys II Targaryen, o último rei da dinastia do Dragão. As disputas com o banco se tornaram tão intensas que, em 276 após a conquista, Aerys declarou à sua corte que colocaria o Titã de joelhos, prometendo construir uma poderosa frota de guerra que combatesse e vencesse a frota de Bravos. Mas enquanto o rei devaneava, sua competente mão, Lord Tywin Lannister, tratava dos detalhes práticos, pagando empréstimos contraídos pelo velho rei, Jaehaerys II, com o ouro de sua própria casa, para acalmar os ânimos e contrabalançar a cólera das palavras do rei. No fim, não houve guerra, e tudo não passou de mais um devaneio louco de Aerys, como tantos outros que já havia tido e ainda viria a ter. Em algum momento não estabelecido, um espadachim Braavosi foi contratado por um senhor em Westeros e partiu para as terras do Poente. Seu filho se tornou um pequeno proprietário de terra, e seu neto veio a se alçar em um dos cargos mais importantes dentro da corte real, o de mestre da moeda. Esse homem era Petyr Baelish. Depois do fim da rebelião de Robert, os dois últimos filhos vivos do Rei Louco, Daenerys e seu irmão Viserys, foram levados às pressas para o outro lado do Mar Estreito, em fuga até Bravos, por Sir Willan Darry, antigo mestre de armas em Pedra do Dragão, junto a outros 4 homens leais, e passaram a viver ali pelos próximos anos, sendo abrigados sob a proteção do Senhor do Mar. Contudo, após a morte de Sir Willan, os outros homens abandonaram sua honra, roubaram os órfãos de todas as suas posses e os abandonaram, o que os forçou a abandonarem a casa que tinham na cidade e a seguir adiante. Em anos mais recentes, Sir Jorah Mormont, o Senhor da Ilha dos Ursos, esteve em Bravos, junto com sua esposa, Lynesse Hightower, e ali ele foi forçado a contrair vultosos empréstimos junto aos agiotas da cidade, para sustentar o estilo de vida luxuoso com o qual sua esposa estava acostumada. Anos depois, eles retornaram, dessa vez como exilados, pois Sir Jorah havia se desgraçado vendendo caçadores furtivos à escravidão, ironicamente, e precisou fugir às pressas de Westeros para não ser executado. Contudo, eles não permaneceram aqui durante muito tempo, pois Lynesse, uma senhora sulista, desejava viver em um local mais quente, e por isso partiram em direção ao sul, até Lys. Outros tantos personagens Westerosi passaram por Bravos durante os eventos das crônicas, com destaque para Arya Stark, Samwell Tarly, Darion, o cantor, Mestre Aemon, Goiva com seu bebê e, mais recentemente, Sir Harry Swift, como enviado da coroa. No que diz respeito ao aspecto geográfico, como dito anteriormente, Bravos se localiza bastante ao norte, na confluência de 2 grandes mares, escondida por detrás de uma cadeia de montanhas marinhas, em um arquipélago de mais de uma centena de ilhas e ilhotas sobre uma lagoa salobra e fria. As terras continentais mais próximas são em sua maioria apenas pântanos, muito difíceis de serem assentados e construídos, de modo que os Braavosi aprenderam desde cedo a se limitar às suas ilhas, construindo tanto sobre as águas que, com o passar dos séculos, grandes e imponentes canais foram erigidos entre essas ilhas, tornando Bravos em uma cidade única no mundo, em que passadiços de pedra dividem espaço com canais de água salobra que serpenteiam por toda a extensão da cidade, nos quais barcaças e barcos de todos os tipos e tamanhos navegam, levando os eminentes cidadãos de Bravos para cumprir seus diversos propósitos. Um dos efeitos colaterais dessa compleição é a crônica escassez de madeira em oferta na cidade, pois naturalmente as árvores não crescem muito em meio à cidade em si, a não ser nos jardins e parques pertencentes aos poderosos, e as coníferas que crescem nas montanhas marinhas em torno da cidade são deixadas intactas por força de lei de forma proposital, para que sirvam como uma espécie de escudo quebra-vento contra as correntes de ar poderosas que vêm dos mares, como acontece por exemplo na ilha conhecida como Escudo de Selagoro, uma das muitas que protegem a cidade. Por isso, toda a madeira usada na cidade precisa ser necessariamente importada do continente ou de outros lugares, e precisa ser trazida a Bravos em barcaças. Outro artigo, tanto mais inusitado, que também é bastante caro nessa cidade, é o fertilizante animal, pois a maior parte do transporte dentro de Bravos é feito pelas águas, de modo que animais de tração são raros por aqui e, portanto, a matéria base do fertilizante também o é.
A única entrada para a lagoa em que Bravos e suas 100 ilhas ficam localizadas é protegida por uma de suas mais formidáveis e reconhecíveis estruturas, o famoso Titã de Bravos, do qual falei em todo um vídeo autônomo no canal, cujo link você também encontrará na descrição abaixo. Construído com base em um arco de pedra natural na entrada do porto, o Titã é na realidade uma gigantesca fortaleza defensiva, guarnecido e repleto de aberturas por onde flechas e óleo fervente podem chover por sobre aqueles tolos o bastante para tentarem atacar Bravos por mar, e é um dos maiores orgulhos do povo Bravosi, urrando de maneira estrondosa para pontificar a passagem das horas do dia, acordando os cidadãos de Bravos todos os dias pela manhã. O Titã também urrará sempre que um novo navio estiver se aproximando da entrada do porto, para alertar o arsenal e as autoridades alfandegárias da cidade. Logo depois da entrada protegida pelo Titã, encontra-se o dito arsenal, outro dos grandes orgulhos da cidade, construído em uma rocha que se projeta a partir das águas e protegido por ameias e matacães, de onde se projetam balistas, catapultas e recipientes de óleo. Aqui, um novo navio de velas púrpura, tão importantes para a defesa da cidade que são conhecidos como suas muralhas de madeira e lona, pode ser construído em apenas um dia, seguindo um modelo esquematizado e padronizado muito semelhante à produção em massa que conhecemos no nosso mundo real, no qual cada trabalhador é encarregado de apenas um procedimento e é especializado naquilo que faz. O arsenal é, portanto, a primeira linha defensiva da cidade, para além do Titã, e naturalmente é um dos locais mais estratégicos de Bravos. Nos tempos de outono, Bravos se torna uma cidade bastante nebulosa e fria por conta de sua posição bem ao norte, contando com 3 tipos de tempos distintos: neblina, chuva e tempestades mortalmente frias. Contudo, existem também dias claros e quentes, embora eles sejam menos frequentes, e nos anos próximos ao inverno, os canais costumam apresentar picos de congelamento, o que naturalmente torna a vida cotidiana dos Bravosi muito mais complicada, especialmente para se locomoverem. Ainda que Bravos seja uma cidade bastante preocupada em manter suas defesas bem prontas, por questões históricas e devido à grande fortuna material que possui, ela também não se furtou de dominar terras em outros lugares, como a costa imediatamente ao sul de seu território principal, uma linha costeira escarpada que é conhecida como a Costa Bravosiana. As porções ocidentais da Baía de Lorath, que levam o nome de outra das cidades livres, também são controladas por Bravos, e sua poderosa e inigualável frota de guerra, a mais poderosa e possivelmente a maior em todo o mundo, controla as águas entre o Mar Tremente e o Mar Estreito, nunca permitindo que qualquer ameaça estrangeira chegue sequer próxima a ameaçar a entrada da Lagoa de Bravos. Tal frota é controlada pela elite local, os poderosos senhores das famílias antigas, que estão por sua vez sob a autoridade suprema do Senhor do Mar, o líder máximo da cidade, escolhido através de um processo político complexo e, por vezes, violento, e que serve durante toda a vida. Os canais de Bravos serpenteiam por todos os cantos da cidade, e as residências dos mais humildes se localizam imediatamente rentes a eles, bastante espremidas umas contra as outras. Um dos maiores e mais importantes canais da cidade é o Canal dos Heróis, que se localiza próximo ao Titã e à entrada do porto da cidade, e consequentemente também ao arsenal, e dos dois lados de tal canal encontram-se estátuas de diversos senhores do mar do passado, há muito falecidos. Esse canal leva diretamente ao centro da cidade, onde a Ilha dos Deuses, na qual todos os deuses são devidamente honrados, se localiza. O Canal Verde leva até o Palácio da Verdade, onde as votações da cidade tomam parte, do lado leste da lagoa, e o Canal Negro pode ser percorrido quando se passa através do Porto do Trapeiro, um atracadouro mais humilde, onde os navios de outros lugares do mundo são autorizados a aportar, ao contrário do Porto Púrpura, onde apenas navios Bravosi podem atracar. Outro canal digno de nota é, naturalmente, o Longo Canal, o maior dentre todos, que conduz do coração da cidade até a porção sul da lagoa, onde o mercado de peixe de Bravos é conduzido. Como dito anteriormente, é sobre o Longo Canal que passa a ponte de pedra na qual a primeira lei da cidade está gravada. Ao longo do canal, encontram-se as torres quadradas dos Prestaim, a oeste, e dos Antarion, a leste. O grande aqueduto conhecido como Rio de Água Doce, que se estende até a chamada Piscina da Lua e que é crucial para trazer a preciosa água potável desde o continente até o centro de Bravos, para as fontes públicas e para as casas dos aristocratas, corre alto por sobre a cidade, próximo à chamada Cidade Sedosa, uma região de casas menos grandiosas do que os palácios dos poderosos.
As ruas da cidade e os canais mais abaixo são cercados por estruturas de pedra, algumas das quais com 4 ou 5 andares, ou mais, com tetos de ardósia bastante inclinados, presumivelmente para favorecer a escorrida da neve que pode se acumular durante os anos de inverno. Outra porção bastante destacada da Cidade Livre é a chamada Cidade Afogada, a porção mais antiga de Bravos, onde os escravos fugitivos fundaram seu pequeno assentamento. Ela se localiza na porção noroeste da cidade, logo acima do Porto do Trapeiro, onde o chão sob as estruturas cedeu de alguma forma, e as construções caíram abaixo do nível das águas, com apenas os domos das estruturas mais altas e imponentes e as antigas torres ainda podendo ser vistos acima da linha das águas da lagoa. De fato, nessas porções emersas das estruturas, alguns dos cidadãos menos favorecidos de Bravos ainda fazem suas moradias improvisadas, pois é melhor viver em uma estrutura arruinada e parcialmente submersa do que ao relento nas ruas. No que diz respeito aos portos, atracadouros, docas e pieres existentes em Bravos, naturalmente podemos contar um grande número espalhado por toda a cidade, devido à geografia única do lugar. Muitos pequenos pesqueiros se espalham por diversos pontos, onde os pequenos e médios navios de pesca atracam, trazendo sua produção de pescados e enguias. Ademais, podemos citar 3 portos principais que servem à cidade, cada um dos quais com um propósito distinto. O Porto Achadrezado, que se localiza logo atrás do arsenal, onde os oficiais alfandegários do Senhor do Mar inspecionam as cargas dos navios que chegam a Bravos, para recolher os devidos impostos e encargos e para se certificarem de que nenhuma irregularidade passará por seu crivo. O Porto Púrpura, o mais prestigioso, na parte norte da cidade, logo abaixo das torres e domos do opulento Palácio do Senhor do Mar, onde apenas os navios oriundos da própria Bravos têm a permissão de atracar, como as embarcações a serviço do Banco de Ferro. E o Porto do Trapeiro, menos opulento, também conhecido como Porto Exterior, na porção oeste da cidade, onde navios vindos de qualquer outro lugar do mundo podem aportar e fazer seus negócios. O Porto do Trapeiro é mais pobre, duro, barulhento e perigoso do que o Porto Púrpura, e é também bem mais diverso, onde muitos profissionais que servem os marinheiros vindos de todas as partes do mundo também fazem seus negócios, como agiotas, adivinhos, prostitutas, pantomimeiros e prestidigitadores. Bravos, tendo sido fundada por escravos oriundos de várias partes do mundo, é também uma cidade muito plural no que diz respeito à religião, e por isso, muitos templos consagrados a muitos deuses existem por aqui. A maioria, como dito anteriormente, se encontra na chamada Ilha dos Deuses, onde qualquer divindade, até mesmo as mais antigas e esquecidas, é lembrada e reverenciada de alguma forma, mas com toda certeza o mais destacado de todos é o templo consagrado ao culto das Cantoras da Lua, as responsáveis por guiar os navios fugitivos até ali. Este é também o maior dos templos da cidade, construído em mármore branco com um domo de prata, com janelas de um branco leitoso mostrando todas as fases da lua e um par de donzelas de mármore flanqueando as portas principais. Outros templos de destaque nessa área incluem o Templo do Senhor das Águas, que é reconstruído propositalmente toda vez que este toma uma nova esposa, o Templo do Senhor da Luz, operado pelos sacerdotes vermelhos, que mantém sempre uma grande chama queimando em seu teto durante as horas da noite, o Septo do Ultramar, onde nos dias que correm apenas marinheiros e outros indivíduos vindos de Westeros ainda fazem suas orações, e a infame Casa do Preto e Branco, onde o Deus das Muitas Faces é reverenciado e onde os homens sem rosto mantêm sua sede. Templos menores dignos de alguma nota incluem o Santuário da Senhora Chorosa de Lys, os Jardins de Gelenei, o Pavilhão de Madeira consagrado ao Senhor da Harmonia de Naf, a Casa do Grande Pastor dos Lazarenos, uma torreta de 3 partições dedicada ao Deus Trios, de 3 cabeças, as Pedras do Deus Silencioso, o Labirinto do Criador de Padrões, o Templo consagrado a Aquan, o Touro Vermelho, os templos idênticos consagrados a Semosh e Selosso, os Deuses Gêmeos, e o misterioso Templo do Culto da Sabedoria Estelar, do qual pouco e ainda menos se sabe. Até mesmo os deuses que possuem poucos ou nenhum adorador ainda são lembrados aqui, em um local conhecido como o Refúgio Sagrado, também chamado de forma coloquial de Coelheira, dada a quantidade de pequenas divindades aparentemente sem importância contidas nele. Naturalmente, os melhores estabelecimentos, tavernas, casas de cerveja e estalagens da cidade se localizam em sua porção mais nobre, rente ao Porto Púrpura, ao Palácio do Senhor do Mar e à Piscina da Lua. Este, aliás, também é o lugar favorito para as exibições de perícia dos espadachins da Cidade Livre, simplesmente conhecidos como Bravos, uma vez que essa cultura é forte aqui.
Durante as horas da noite, os bravos fazem suas exibições de combate ao lado da piscina, sob a luz do luar, frequentemente lutando por pequenas ou grandes desavenças pessoais ou pela honra e o favor de uma das famosas cortesãs, mulheres nobres cuja companhia pode alcançar preços exorbitantes. Os bravos feridos de mais sorte podem ser admitidos na Casa das Mãos Vermelhas, um famoso antro de curandeiros da cidade, onde podem ser cuidados por um preço, e no Dome na Lanterna Azul, dois dos espaços de pantomima mais famosos da cidade. Podem ser entretidos pelos artistas profissionais de bravos, que ao contrário de suas contrapartes em Westeros, interpretam farsas e peças roteirizadas, ao invés de simplesmente improvisarem. E apenas em bravos eles são realmente livres para zombarem das figuras de grande poder e autoridade sem temer em represálias, pois esta é uma tradição na cidade, conhecida desde sempre por seu caráter ousado e rebelde. Já próximo ao Porto do Trapeiro, bem menos elegante, encontram-se estabelecimentos de menor monta e mais duvidosos, como a Enguia Verde, o Barqueiro Negro, a Taverna de Morogo, a Casa da Névoa, a Estalagem do Forasteiro, a Casa das Sete Lâmpadas, o Palácio de Cetim, a Salamandra e a Gataria. Outros locais incluem o Porto Feliz, logo em frente ao navio dos pantomimeiros, a do Pinto e uma casa de vinho ordinária sem nome abaixo do segundo arco da ponte de Nabo, que mal tem espaço para comportar 10 pessoas. No que diz respeito ao povo Braavosi em si, eles são em geral gentis e cordiais, além de serem grandes e notórios amantes de canções. A forma como se vestem a princípio parece contra-intuitiva para um Westerosi, pois ao contrário do que ocorre nos Sete Reinos, são os mais pobres, em especial os espadachins em início de carreira, que se vestem de forma mais colorida e extravagante, enquanto os mais ricos e poderosos preferem cores mais austeras e sóbrias, como tons de negro, cinza sombrio, azul tão obscuro que parece negro e púrpura escurecido. Como dito anteriormente, os Braavosi raramente montam cavalos, preferindo se deslocar em barcos e barcaças, e seu idioma é também uma versão originalmente bastarda do Alto Valyriano, trazida pelos escravos fugitivos, cujos idiomas originais foram suprimidos durante os anos de cativeiro, mas hoje está em vias de se encaminhar para se tornar um idioma distinto, sendo já mais diferente do que qualquer outro ramo baixo do Valyriano de outras cidades, e sendo mais ininteligível para idiomas de outras cidades livres. A língua mercantil, uma espécie de conjunto de vocábulos de diversos idiomas usados em portos ao redor do mundo, também é bastante falada por aqui, em especial no Porto do Trapeiro, e o calendário Braavosi, embora não seja conhecido em seus detalhes, é seguramente diferente daquele de Westeros. As cortesãs ocupam um papel social importante dentro da sociedade Braavosi, tendo em sua hoste diversos serviçais para atender aos seus desejos, e possuindo cada uma barcaça própria. Elas também são paparicadas com canções e presentes diversos, normalmente de homens procurando cair em suas boas graças. Os bravos também são um aspecto importante da sociedade aqui, se pavoneando pelas vielas e pontes, especialmente à noite. Embora sejam tipos violentos e rápidos na ira, no entanto, os bravos têm entre si uma espécie de regra tácita, de jamais atacar ou sequer incomodar alguém que não carregue consigo uma espada. Contudo, se algum desavisado anda por bravos envergando uma lâmina e uma bainha, se coloca em posição para ser escarnecido ou até mesmo desafiado para um combate. Esses bravos, aliás, utilizam um estilo de luta bastante peculiar, diferente daquele dos homens nos Sete Reinos, conhecido como a Dança das Águas, um estilo de esgrima mais fluido, rápido e preciso, muito mais adequado para as esguias lâminas preferidas pelos espadachins daqui. Por isso, os bravos mais habilidosos chamam a si mesmos de dançarinos das águas, e frequentemente exibem suas habilidades nos ambientes públicos da cidade. Como citado anteriormente, o líder máximo da cidade é o Senhor do Mar, um posto eletivo e vitalício, que habita no Palácio do Senhor do Mar e é a autoridade suprema dentro da Cidade Livre. O Senhor do Mar durante os eventos das Crônicas de Gelo e Fogo é Ferrego Antarion, que foi eleito entre os magistres e portadores das chaves do Banco de Ferro e servirá até a sua morte. A guarda pessoal do Senhor do Mar é chefiada e comandada pela chamada Primeira Espada de Bravos, um dançarino das águas de extrema habilidade e fibra moral, cuja função principal é a de defender a vida do Senhor do Mar, com sua própria se for necessário. Bravos conta também com uma guarda da cidade para manter a lei e a ordem dentre as vielas e os canais. No que tange a questão econômica, Bravos é por uma boa margem a cidade livre mais rica de todas, sendo rivalizada em poder apenas por Volantis, mais ao sul.
O Banco de Ferro por si próprio já é uma formidável força econômica, sendo o principal destino de pedidos vultosos de empréstimos de reis, senhores nobres, magísteres, arcontes e príncipes do comércio vindos de todos os cantos do mundo conhecido, mas que possui ao mesmo tempo uma rígida postura contra o financiamento de quaisquer atividades comerciais que envolvam o tráfico de escravos. De fato, Bravos não se envolve com o comércio internacional de pessoas cativas de forma alguma, o que torna ainda mais impressionante sua formidável prosperidade. As moedas cunhadas na cidade seguem normalmente um estilo peculiar, sendo quadradas ao invés de redondas e feitas em ferro ao invés de algum metal efetivamente precioso. Quanto aos produtos efetivamente gerados aqui, durante os anos em que Bravos ainda era cidade secreta, ela prosperou ainda assim, descobrindo nas águas em seu entorno um tipo similar de caramujo marinho ao que pode ser encontrado em Tyrosh, que após moído, rendia um corante púrpura escuro poderoso, que os Braavosi usavam e ainda usam para tingir as velas de seus navios, tornando-as únicas e reconhecíveis em qualquer local do mundo. A princípio, as velas foram tingidas para ocultar a identidade dos navios que os primeiros Braavosi haviam roubado dos escravagistas valerianos, mas desse momento em diante, essa passou a ser uma questão puramente cultural e de identidade. A princípio, os Braavosi se concentraram mais nas porções norte do mundo, estabelecendo rotas de comércio pelo Mar Tremente e fazendo negócios com o reino de Ib, e depois passaram a comercializar também com os Sete Reinos, que eles viam como sendo mais neutros com relação à polêmica de sua fundação. Apenas quando os Braavosi se sentiram fortes e firmes o bastante para se rebelarem é que ocorreu o desmascaramento, e os Braavosi passaram a comerciar com frequência com o que sobrou do antigo Império Valeriano colapsado. Bravos é naturalmente uma cidade com economia fortemente voltada para as águas, tanto do mar quanto de sua lagoa salobra, e muito de sua riqueza decorre dessas águas. Tais águas contêm ostras, enguias, caranguejos, lagostas, mexilhões, arraias e diversos tipos de peixes em grande abundância, e os Braavosi nunca se furtaram de pescá-los em grandes quantidades também, tanto para comerciar quanto para consumir eles mesmos. O comércio de outros tipos de produtos também é crucial, e os navios de velas púrpura da cidade podem ser vistos em todas as partes do mundo conhecido, desde Vila Velha até o distante Oriente e desde Iben até a Vila das Árvores Altas, nas Ilhas do Verão. Os portos de Bravos em si também se contam entre os maiores do mundo, e todos exceto traficantes de escravos são bem-vindos para atracar e comerciar aqui, o que atrai navios de lugares tão distantes quanto Carth ou as Ilhas do Verão até o Porto do Trapeiro, dispostos a fazer negócios. Personagens Braavosi dignos de nota nas crônicas incluem Nohodimites e Tichonestores, dois enviados especiais do Banco de Ferro de Bravos que foram ao Westeros com propósitos de cobrar as dívidas contraídas durante o conturbado reinado de Robert I, além de emprestar uma soma considerável aos homens da Patrulha da Noite. Sírio Forel, antiga primeira espada de Bravos e tutor contratado por Lord Eddard Stark para instruir sua filha Arya nos caminhos da esgrima. Morreu durante a traição de Lord Stark em Porto Real, lutando contra um dos homens da Guarda Real. O Homem Amável e a Criança Abandonada, que receberam e instruíram Arya durante seu treinamento na Casa do Preto e Branco. Merrow, mais conhecido como Bastardo do Titã, um temível e mal reputado capitão mercenário da Companhia dos Segundos Filhos, onde era o comandante supremo. Tentou se vingar de Daenerys Targaryen, mas foi derrotado por Sir Barristan Selmy e morto por uma turba dos filhos da rainha. Ternésio Teres e seus filhos Yorko e Daniel, que levaram Arya até Bravos a bordo de seu navio, o Filho do Titã.